por favor. Meus queridos e queridas, a paz do Senhor. Eu confesso que eu estou absurdamente feliz com a minha glândula suprarrenal produzindo endorfina. Estou contente demais da conta por estar aqui. Eu só lamento uma coisa, que a minha esposa não pôde vir. Nós estávamos no interior ontem e chegamos muito tarde, estamos com visita em casa. Aí nós ficamos numa saia justa e não daria para sair os dois ao mesmo tempo. Mas eu trago aqui o abraço dela para a pastora Renata, tá bom? Para a sua família, para a igreja aqui, Missão Vida para Milhões, essa igreja querida, abençoada. Muito obrigado, amada. E a gente transmite esse carinho da minha esposa, tá? Eu sempre digo para minha esposa e falo para todos, né? Um culto perdido é uma bênção que se deixa de receber, porque na vida tudo vale pela importância que você dá. Então, se você dá importância, está presente ao vivo e a cores, é a prova inequívoca de que você está interessado nas coisas de Deus. Com certeza, muitos de nós que estamos aqui nessa manhã abdicamos, abrimos mão de alguma coisa para poder estar aqui, né? Tem coisas importantes na vida, mas só que na vida tem coisas mais importantes. E a nossa vida passa muito rápido, né? Muito ligeiro. Eu quero louvar a Deus, antes de ler a Bíblia, né, fazer as minhas considerações bíblicas. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Everaldo. Pastor Everaldo, esse grande amigo que está conosco. A pastora Renata me deu a liberdade de apresentá-lo. Ele é um amigo de longas datas, né? É um amigo. Eu costumo dizer que todo amigo é um irmão, mas nem todo irmão necessariamente é um amigo, né? Então, ele é um grande amigo, é um irmãozão que a gente ama há muito tempo. E a gente veio correndo, passou na casa dele para poder estarmos aqui cultuando ao Senhor. E eu sou muito grato a Deus. Vocês podem louvar a Deus pela vida dele? Amém? Te abençoe, Everaldo, muito obrigado. Quero agradecer a pastora Renata Leonel, né, pelo convite tão precioso, tão carinhoso. A pastora Renata, quando fala com a gente, ela deixa a gente numa situação que não tem como dizer não. Já perceberam isso? Ela fala de um jeito tão doce, tão querido, tão amado, com tanta graça, que a gente fica, meu Deus, como é que eu vou dizer não para ela? Aí, sabe, a gente, se você concorda, permanece como está, se for contrário, se manifeste. Já viu essa frase? Então, a gente permanece do jeito que está, feliz. E eu sou grato a Deus por esse convite, tá, pastora Renata? Deus abençoe você, o Marafon, todos os pastores que me receberam. Eu queria pontuar aqui uma coisa que, quem sai por aí pregando, tem pessoas e pessoas, como tem pastores e pastores, né? Cada um é cada um, né? E eu confesso que quando eu cheguei aqui, os irmãos me receberam com tanto carinho que eu fiquei até constrangido. Não, diante de Deus, Renata, fiquei até meio sem, sabe quando te desarma total assim? E chegamos ali, nos receberam, tiramos foto, ajeitou o carro. Aí quando eu estou entrando, pensei que já ia entrar para cá, não tinha uma mesa. Aí tem um café, tem bolo, tem não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o regime vai cair por terra. E olha que eu sou magrinho, né? Eu sou tão magrinho que se eu viesse de paletó branco e gravata vermelha, vocês iam me confundir com um termômetro. Mas eu fiquei tão feliz quando cheguei ali, confesso, de ver a receptividade dos irmãos. O carinho, a fidalguia, isso não tem em qualquer lugar não, tá, irmãos? Isso não tem em qualquer lugar. Eu falo com muita propriedade, sabe? O carinho que vocês recebem a gente aqui é algo fantástico. Que Deus conserve vocês assim, sabe? Que Deus conserve. Aquela história, difícil não é chegar, é manter-se, né? Que Deus mantenha vocês assim, porque isso faz toda a diferença, sabe? Nosso culto começa quando a gente chega lá na porta, não é isso? Porque a gente vai filtrar tudo que vai ouvir através do estado emocional. Então, quando você chega ali, você já é impactado com uma coisa boa, sabe, meio caminho já está andado, né? Você já está bem quebrantado, contrito, desejoso de ouvir a voz do Senhor. E eu quero também fazer outra coisa antes de ler a Bíblia, que é louvar a Deus pela vida da irmã Giane Mascarenhas. Sem nenhuma demagogia, sem nenhuma hipocrisia. Se o culto acabasse, se porventura a senhora falasse, irmão, o culto acabou agora, eu sairia daqui extremamente edificado pelos louvores. Sabe, irmão, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E outra coisa, quando você faz as coisas de Deus de coração, a tendência natural é Deus te honrar. Entendeu? Porque uma coisa é tocar, outra coisa é tocar com unção. Uma coisa é pregar, outra coisa é pregar com unção. Uma coisa é cantar, outra coisa é cantar com unção. Ou seja, a unção faz a diferença. E quando a gente que está fragilizado emocionalmente, e você ouve um louvor ungido, aquilo, irmão, te dá um up, aquilo te joga para cima, aquilo faz um bem, aquilo é uma terapia. É uma terapia. É igual você ir num terapeuta e ele ficar só te ouvindo e você falar.
ele vai ser monossilábico, você vai sair e falar assim, esse terapeuta é bom. Não é, ele só te emprestou os ouvidos. É porque falar causa alívio, não é isso? Então, quando você vem num culto desse, você é ministrado com louvor, a tua alma vai sendo abastecida, nutrida, fortalecida, vitaminada, e você sai diferente. Eu confesso para vocês, diante de Deus, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz, estou muito feliz. Eu tenho 57 anos de idade, eu tenho mais passado e menos futuro. Eu não vou viver mais 57 anos, vai ser 114. Com 114, vocês vão ver o pastor Edson, mas se eu viver até lá, né? Matusalém 2, a missão, a saga continua. Vocês vão ver eu andando mais ou menos assim, ó, deixa que eu chuto, né? Então a coisa é complicada, porque a idade aumenta, a saúde diminui, são coisas inversamente proporcionais, não é isso? Então, sabe, gente, que Deus abençoe vocês. Estou muito feliz. Você acredita que Deus pode nos proporcionar novos começos? Acredita mesmo? A gente tem que ser realista. Tem 3 tipos de crente: o pessimista, o otimista e o realista. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que o vento mude, mas o realista ajusta a vela do barco para singrar os mares. O maior desafio da minha fé não é a dúvida, nem a incerteza, nem a incredulidade. O que faz um contraponto, um paradoxo com a minha fé, sabe o que é? É a realidade. A realidade mostra a carranca. Por quê? Porque nós somos limitados, e em nós há um sentimento de impotência. Por isso que nós dependemos do Senhor. Às vezes você tem um problema e tem uma solução, é menos mal. Por exemplo, você tem uma dívida para pagar, mas você tem dinheiro, menos mal, você tem um problema e tem a solução. Vamos supor hipoteticamente, você foi picado pela cobra, mas você tem um soro antiofídico, menos mal, você tem um problema, mas tem a solução. Agora, tem momentos na nossa vida que a gente se depara com o problema, a crise, a aflição, e a gente aparentemente não consegue enxergar a solução. E a gente fica engessado, amarrado, travado, preso na inércia, estagnado, com freio de mão puxado. E vem aquela célebre pergunta que caiu na FUVEST e todo mundo errou: o que fazer quando você não sabe o que fazer? É nessa hora que a gente tem que acreditar, porque o desafio não é crer, é continuar crendo, porque o sonho me dá o que a realidade me nega. O sonho vai me dar o que a realidade me nega, porque a minha fé vai ser confrontada. Eu preciso de um novo começo, eu acredito no novo começo, mas eu tenho que acreditar que esse Deus pode. Eu não posso apequenar, diminuir, achatar, inferiorizar o Deus que eu sirvo. O nome dele é Iavé, Iavé é Jeová. Jeová é verbo ser conjugado nos 3 tempos: passado, presente e futuro. No pretérito imperfeito eu era, no presente do indicativo eu sou, e no futuro do pretérito eu serei. É como se Deus olhasse para cada um de nós nessa manhã e dissesse o seguinte: ó, me manifestei no passado, me manifesto no presente e ainda me manifestarei no meio do meu povo. Amém? Deus ainda é Deus, e dizia o Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores: Deus escreve com a pena que nunca borra, fala com a língua que nunca erra e age com a mão que nunca falha. Eu tenho que acreditar no Deus que pode, no Deus que faz, no Deus que tem, entende? Então, se Deus pode, se Deus faz, se Deus tem, eu tenho que aprender a descansar meu coração. No Salmo 46, quando ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ele usou o verbo aquietar, né? E o verbo saber, ele usou no imperativo afirmativo. Ele não pediu, ele mandou. Ele não falou se for possível, se der, se você sentir de Deus. Não, ele falou: aquietai-vos, é ordem. O nosso Jesus, quando estava na terra, boa parte da palavra que ele usava, além de ser um camarada absurdamente socrático, porque ensinava perguntando, não é isso? Mas ele sempre usava muitos verbos no imperativo afirmativo: ide por todo mundo, pregai. Ele usava, né, muitas palavras, muitos verbos no imperativo afirmativo. Por quê? Porque ele não pedia, ele mandava. E como ele tem todo o poder no céu e na terra, a gente tem motivo mais do que suficiente para acreditar que ele pode, que ele faz, que ele tem, e que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nessa manhã, 1 milhão de glórias ao nome soberano de Jesus. Amém, gente? Deus está presente na casa, e eu tenho que aproveitar o tempo que Deus me dá. É hora de eu acreditar em novos começos, por mais que a minha realidade diga o contrário. Porque, irmãos, você sabia, eu e você temos mais problemas imaginários do que reais. A gente sofre e se permite ser subtraído por coisas que nunca irão acontecer. Haja vista que somos absurdamente ansiosos. Pense comigo: excesso de passado produz depressão, excesso de presente produz estresse, excesso de futuro produz ansiedade. Eu e você temos que aprender a viver um dia de cada vez, acreditando que é o seguinte: eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu fico vendo quando Paulo estava preso em Roma, tem 4 epístolas de Paulo, que Paulo, quando escreveu, ele estava preso em Roma.
ele precisava que Deus fizesse algo, uma intervenção divina tinha que vir. Por exemplo, quando você lê a epístola de Paulo aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 2 Timóteo, essas 4 epístolas têm uma particularidade. Sabe o que é? As 4 foram escritas por Paulo quando ele estava preso. Ou seja, ele tinha motivo até para murmurar, reclamar, olhar para trás, retroceder, se permitir oprimir, ser diminuído e nunca acreditar na possibilidade de um milagre da parte de Deus. Mas muito pelo contrário, ele soube reagir quando foi confrontado. Você sabia que eu e você temos que aprender a reagir quando somos confrontados? Eu combato do jeito que eu treino. Eu estou com dificuldade, mas eu tenho que acreditar. Poxa, a minha vida está virada de ponta cabeça, eu nunca imaginei que eu fosse ficar do jeito que estou ou enfrentar o que eu estou enfrentando. Como já dizia Vygotsky, onde não há crise, não há transformação. A crise produz a mudança, a crise produz a transformação. E é nessa hora que eu tenho que saber reagir. Pense comigo, Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, precisava de um novo começo, precisava de um milagre, precisava de uma coisa diferenciada. E alguém, acredito que o inferno todo se reuniu e pensou assim, agora ele desanima, joga a toalha, desiste, retrocede, olha para trás como olhou a mulher de Ló, mas ele soube reagir, ele soube ir para cima para pegar o boi pelo chifre. O que ele fez? Ele abriu a sua boca e tem uma pérola lá no capítulo 3, verso 20 de Efésios, quando Paulo diz assim, ora, aquele que é poderoso, se tivesse escrito só até aí já estava de bom tamanho, aquele que é poderoso. Aí ele bota assim, para fazer. Aí ele vai usando alguns pronomes indefinidos, abrangente, ele, ora, aquele que é poderoso para fazer, aí ele vai, tudo, muito, mais. Aí você, Paulo, stop, tá bom, dá para fazer um break, né? Aí ele pega assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, aí ele diz, abundantemente, chega Paulo, está de bom tamanho. Aí ele pega para fechar o pacote, ele diz, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então nós temos um Deus que não é pequeno, ele é um Deus grande, que quer fazer coisas novas. Deus quebra protocolo, Deus nos tira da mesmice, Deus é aquele que tem o poder suficiente de fazer algo inédito na nossa vida, bendito seja o nome do Senhor, e deixar eu e você espantado. Quando os discípulos atravessaram o Mar da Galileia de um lado para o outro, uma viagem de 12 quilômetros, porque o Mar da Galileia tem 24 de comprimento por 12 de largura, e a história conta que os discípulos, Jesus estava cansado, estava em Cafarnaum, ia para Gadara, porque ia expulsar um demônio de uma pessoa que estava na cidade de Gerasa. Então, Jesus ele passou o dia curando, fazendo milagre, ele estava exaurido, porque ele era Deus e era homem, 100% Deus, 100% homem. Como Deus tinha pai e não tinha mãe, como homem tinha mãe e não tinha pai. Tinha duas naturezas, divina e humana, humana e divina. E ele estava exaurido. A história conta que ele entrou no barco, ficou na almofada e ele adormeceu. Ele teve um sono reparador, ele estava ali. E a viagem começou a ir de um lado para o outro, ou seja, saíram de Cafarnaum, que foi o centro de cura de Jesus, em direção a Gadara. Viagem de 12 quilômetros, disse e repito. E a história conta que ele estava dormindo. Os discípulos já tinham tido o privilégio, com o P maiúsculo, de ver Jesus transformar água em vinho, multiplicar pão e peixe, curar cego, limpar leproso, ressuscitar morto. Eles já tinham visto Jesus fazer tanta coisa, mas até então tinha algo que eles nunca tinham visto, que era Jesus dominar a natureza. Tem hora na nossa vida, irmãos, que Deus quer revelar e mostrar para nós algo que nós nunca vimos, porque nós limitamos Deus, nós apequenamos o nosso Deus. Por isso que Albert Einstein já dizia, tudo aquilo que o homem ignora, para ele não existe, porque o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Então, à medida que o tempo vai passando, Deus vai tirando a viseira do nosso olho, tá bom? E nós começamos a pensar fora da caixa, e isso faz toda a diferença. A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original, dizia Einstein. Então o que ocorre? Os discípulos estavam ali, dentro do barco, e a história conta que nessa viagem veio uma grande tempestade. Olha só, irmãos, podia estar escrito, veio uma tempestade, mas está escrito lá grande, é macro, coisa grande. Quem quer ter vitória de Deus e dias melhores, pense comigo, se você tiver uma pequena tempestade, consequentemente você vai ter o quê? Uma pequena vitória. Mas quando nós enfrentamos uma grande tempestade, um tsunami da vida, lá na frente, com certeza, nós vamos levantar a bandeira da vitória, porque nós teremos uma grande, retumbante vitória, e diremos, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Deus permite que essas coisas aconteçam, que Ele quer nos ensinar. O nosso Deus é absurdamente pedagógico, por isso que eu tenho que pensar como Freud pensava, ou seja, aquilo que não me mata, me fortalece, aquilo que não provoca a minha morte, me torna um ser humano mais forte. É assim que Deus trabalha, ok? Então, a história conta que a grande tempestade veio.
E eles ficaram esbaforidos, nervosos, atabalhoados, a glândula suprarrenal dando pico de adrenalina, ficaram meio destemperados, e olha que Pedro estava a bordo, conhecia o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, a mesma coisa, como a palma da sua mão, e a história conta que eles ficaram numa situação tão difícil, e Jesus adormeceu numa almofada próximo do timoneiro. O timoneiro é o piloto do navio, é onde vai o timão. Quando ele mexe o timão para a esquerda ou para a direita, left, right, ele mexe no leme, que dá a direção do navio. Então, Jesus, da embarcação, quando Jesus estava deitado ali, nas entrelinhas, de maneira subliminar, Jesus queria dizer o seguinte: gente, eu estou dormindo, eu vou descansar o corpo físico, mas fica tranquilo que eu estou dando a direção nesse barco, porque a ordem foi imperativa, nós vamos passar para outra banda, ou seja, nós vamos chegar do outro lado. Vai ter tempestade, mas nós vamos chegar do outro lado. Vai ter dificuldade, vai ter intempéries, vai ter adversidade, mas nós vamos chegar do outro lado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu creio e crerei que você pode ter a maior luta da sua vida, mas se Jesus prometeu que vai dar vitória, se Ele prometeu que vai fazer um milagre, pode ter certeza, como o ar que a gente respira, Ele cumpre o que fala. Promessa de Deus não caduca, promessa de Deus não envelhece, promessa de Deus não cai por terra. Por favor, filho. Irmão, não repara, eu tenho que fazer um break aqui para tomar um medicamento, tá? Eu tenho um medicamento que eu tomo 11 horas da manhã todo dia. Isso é um medicamento que eu vou tomar até Jesus voltar. Isso aqui é uma quimioterapia oral. Eu tenho que tomar, são 3, são 3. Desculpa fazer isso, eu não tenho esse costume, tá, irmão? Tá, não repara, eu estou tão à vontade que É de Deus, você não vai cair por terra. Já pensou que mico, leão dourado? Então o que ocorre? Eu tive um problema chamado linfoma não Hodgkin, a leucemia linfocítica, em 2009. Estou vivo até hoje, porque Jesus é bom, né? Esse medicamento que eu tomo, eu jamais teria condição de comprar. Bem reservadamente eu falo para vocês isso. Esse medicamento custa R$48 mil por mês. Se eu vendesse os 2 rins... porque o Pelé só tem um, consegue viver, né? Eu não teria condição de sobreviver muitos anos, até o final da minha vida não, até bem na geriatria, né? Não conseguiria ficar. E esse medicamento a aeronáutica me dá todo mês, eu não pago nada, para a glória de Deus. Eu sou militar aposentado da aeronáutica, então o que acontece? Eu tomo esse medicamento aí, e Deus tem sido muito bom comigo, eu não mereço não, mas Jesus é muito bom, sabe? Você sabia, irmãos, não nos tratou o Senhor segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu o Senhor segundo as nossas transgressões. Isso é a graça é inexplicável. Mas vamos lá, os discípulos estão lá no Mar da Galileia, amém? Amém, Mar da Galileia, ok? Né? Então estão lá, e eles estão para chegar do outro lado, e quando eles estão para chegar do outro lado, vê essa tempestade, e Jesus dormia, e disse, repito, estava próximo do timoneiro querendo dizer, eu estou no controle, muita calma nessa hora. Eu acho que foi que surgiu essa frase, muita calma nessa hora, né? Eu acho que foi aí. Só que os discípulos perderam o equilíbrio, sabe, irmãos, tem momentos da nossa vida, não tem aquela frase de para-choque de caminhão, hora que melhora? Só que tem hora, tem momento, tem situações que você ora e piora, né? Tem hora que você fala com Deus e Deus não fala contigo. Tem hora que você quer alívio, mas a dor aumenta. Tem hora que você quer subir, mas a gravidade te joga para baixo. Então todos nós estamos sujeitos a isso. Nós não vamos sorrir o tempo todo, como também não adianta, e não vamos ter condição de acordar todo dia de manhã sendo forte. E a gente vai ter momento que vai chorar no nosso percurso aqui nessa terra. Sabe por quê? Por que nós vamos chorar? Não é porque somos fracos ou medrosos, é porque nós passamos muito tempo sendo forte. E quando o coração não aguenta mais, transborda pelos olhos. Então tem momentos que a gente fica assim, aí nós vemos a nossa pequenez e vemos a grandeza desse Deus maravilhoso, ok? Aí os discípulos estavam ali, aí Pedro olhou para Tiago, para Bartolomeu, para Filipe, para André, Tomé até fechava o olho, ninguém nem pegava, e Tomé e agora? E a coisa estava indo de mal a pior, estava piorando, a tempestade foi terribilíssima, superlativo, absoluto, sintético. Só que alguém teve uma bendita lembrança, peraí, Jesus está aqui conosco no barco. E quando tiver essa lembrança, alguém foi lá e acordou Jesus, Senhor, acorda, não se te dá que pereçamos. Aí Jesus falou, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E aí Jesus fez algo novo, que eles nunca tinham visto. Daqui a pouco Jesus abre a boca e fala, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Está escrito assim, não era uma grande tempestade?
E está escrito assim: seguiu-se uma grande bonança. A bonança é diretamente proporcional à tempestade. Quem tem uma grande tempestade vai ter uma grande bonança, uma grande conquista, uma grande vitória. Vai dizer como Paulo em Romanos 8,31: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Porque foi Cristo que morreu, antes ressuscitou, está à destra do Pai, e tem mais, intercede por nós. Então nós temos que acreditar que nós vamos conseguir chegar do outro lado e nós vamos ver uma coisa nova, porque Deus quer nos conceder, Deus quer alargar o nosso horizonte, Deus quer tirar a catarata do nosso olho, a hipermetropia, o estigmatismo, para a gente enxergar as coisas como de fato são. Eu quero profetizar de olho aberto: te prepara que Deus vai fazer você ver coisas novas, diferentes, na tua vida, na vida da tua família, da tua parentela, no teu ambiente de trabalho. Deus muda, Deus cria situações para glorificar o nome dele. Então você não se assusta não, porque Deus ainda permanece no controle, ele ainda está no comando e o nome dele é glorificado. A tempestade veio, e é na tempestade que Deus glorifica o nome dele, e é na tempestade que a gente tem que acreditar num novo começo. Pense comigo, você sabia que um avião não decola a favor do vento? O avião decola contra o vento. O avião não decola com um vento de cauda, é com um vento de proa. Quando ele vai contra o vento, quando atinge o torque de decolagem e a velocidade de decolagem, quando o piloto puxa o manche, o profundor levanta, o vento relativo bate, aí a cauda baixa e o nariz do avião levanta, e com isso ele decola e ganha uma coisinha chamada sustentação. Para ele subir, ele tem que ir contra o vento. Para eu e você se aproximarmos mais desse Deus e ter um relacionamento de koinonia, de intimidade, sabe o que vai acontecer? Nós vamos atravessar adversidades. Nós vamos ter um vento contrário, nós vamos ter uma grande tempestade, mas uma coisa é certa: como o ar que nós respiramos, nós conseguiremos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Eu tenho a notícia para dar para Satanás, para o diabo, para o campo, para o bullyfoot, para o capiroto: nós vamos chegar do outro lado, porque Jesus está dentro do barco, e se Jesus está dentro do barco, o nosso barquinho não vai conhecer o fundo do rio, porque nós vamos chegar do outro lado. Com tempestade, sem tempestade, com luta, sem luta, grande ou pequena, chegaremos, romperemos na força do nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, Jesus queria que eles... Porque Jesus, irmão, o ministério de Jesus, o tripé que sustentava o ministério de Jesus é isso: ele ensinava, pregava e curava. Das três coisas que ele mais fez foi ensinar. 1/3 do ministério de Jesus foi constituído de parábola, e parábola é do grego parabolos, que significa comparação. Então ele queria ensinar. Aqui ele queria fazer algo novo e queria ensinar. É mais ou menos assim: eu vou entrar nesse barco, vou descansar, eu já sei o que vai acontecer. Porque muitas coisas que acontecem na minha, na tua vida, nos pegam de supetão, de surpresa. Sabe aquela história? Meu Deus, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Mas você nunca vai ver o teu Deus, que um dos atributos deles é a onisciência. Você vai ver Deus sentado no trono com a mão na cabeça dizendo: por essa eu não esperava. Quando Adão e Eva pecaram, não pegaram Deus de surpresa, porque senão Jesus não seria o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Entende isso? Então, nada vai pegar Deus de surpresa. Você nunca vai ver Deus sentado no trono e dizer: meu Deus, eu nunca imaginei que isso ia acontecer com meu filho, com a minha filha. Por isso que eu e você temos que acreditar. Acreditar que Deus está segurando na nossa mão, que Deus está no controle, que Deus tem coisas novas. Martin Luther King dizia: mesmo as noites completamente sem estrelas podem sim anunciar a aurora de uma grande realização. Eu nunca devo declarar que uma estrela está morta só porque o céu está nublado. Eu tenho que acreditar que eu vou conseguir chegar do outro lado, e Deus vai fazer algo novo e eu vou ficar assombrado. Gente, deixa eu falar uma coisa: nós temos grande tempestade, tá certo? Nós vamos ter grande bonança, mas também tem uma coisa importante: nós vamos ter um grande assombro. Foi isso que aconteceu com os discípulos, porque quando Jesus abre a boca e fala assim, verbaliza: mar, acalma-te, vento, aquieta-te, está escrito na Bíblia, não estava lá para ver, mas a minha fé diz que é verdade. A Bíblia diz: seguiu-se uma grande bonança, e um olhou para o outro estarrecido, boquiaberto, estupefato, e diziam: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é este? É o homem que faz coisas novas.
Um dia Jesus reuniu os discípulos e começou a pregar um sermão, a multidão ouvia Jesus, e Jesus começava a dizer: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Parecia uma apologia ao antropofagismo, ao canibalismo, né? Para quem fosse carnal ia entender por esse prisma. Mas aí Jesus começou a verbalizar, o sermão foi duro, alá João Batista, e a Bíblia diz que o povo começou a ir embora, começou a vazar. Aí ficou só Jesus e os discípulos. Como ele ensinava perguntando, ele virou agora para os discípulos e perguntou assim: cadê o povo? Eles foram embora, não quiseram ouvir? Não, foram embora, Senhor. Aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim: e vocês que andam comigo, também não querem ir embora não? Aí Pedro tomou da palavra, como sempre o Pedrão, né? Pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Pedro toma da palavra, Petros, rocha pequena. Ele olha para Jesus e faz a seguinte colocação: Senhor, para quem iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida eterna, e temos nós crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Jesus olha para Pedro e rasga a seda: bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então Jesus ficou maravilhado, que ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem hora que você está cheio de fé. Só que na hora da tempestade, um olhou para o outro e falou: rapaz, mas que homem é esse? Mas não é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Olha como nós somos, né? Olha como eu e você somos. Nós somos desse jeito. É por isso que tem que acreditar no novo começo. Agora, para pensar, quando o mar acalmou, o vento se aquietou, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, eu vou declarar uma coisa sem medo de errar: Deus sempre terá o poder de fazer coisas novas na nossa vida. Eu não sei o que te oprime, eu não sei o que te aflige, eu não sei o que subtrai, eu não sei o que tira o teu sono, o teu apetite, eu não sei aquilo que faz você tomar um remédio para dormir. Não importa o contexto da sua vida, o que importa é o seguinte: há um Deus que ainda cuida, há um Deus que o brilho da glória dele não diminuiu, há um Deus que continua acalmando a tempestade. Deus vira o quadro, Deus muda a história, Deus faz isso, Deus tem esse poder. Ele só quer de mim o seguinte: que eu faça a minha parte. Eu tenho que acreditar. Tem uma tempestade, tem uma dificuldade, mas eu não posso ter o coração carregado de pessimismo. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Tem pessoa que verbaliza palavras de negatividade para ela própria. É na hora da crise, é você olhar para você e falar assim: está difícil, mas negócio é o seguinte, ó, eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo, por mais que a minha realidade diga o contrário, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus ainda muda a história, Deus ainda faz coisas novas, e o nome dele é glorificado, bendito para sempre seja o nome do Senhor. Quando Deus quer fazer algo novo, irmãos, ele permite algo muitas das vezes ruim acontecer, ruim na nossa ótica. Como eu disse, não dá para sorrir o tempo todo. Repita comigo essa frase: nada nesta vida é para sempre. Tudo nessa vida vai ter início, vai ter meio e fim. Sempre. É igual você, o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Quando você consegue entender na sua vida que não é um dia mais, é um dia menos, você começa a dar valor às coisas que realmente importam. Então você luta por dias melhores. Thomas Alva Edison já dizia o seguinte: se eu não me levanto da cama para acender a luz, eu nunca poderei reclamar da escuridão. Então eu tenho que fazer a minha parte, porque o milagre que Deus tem para mim, o novo começo que Deus tem para a minha vida, uma nova história que Deus pode escrever para mim, eu tenho que entender que eu não posso ficar estático, parado na primeira lei de Newton, que é o princípio fundamental da inércia. Eu não posso ficar estático, eu não sou árvore, eu tenho que me mexer. A minha fé não gera ação, a ação vai gerar o milagre. Eu vou ter que acreditar, eu vou ter que confiar, eu vou ter que confiar que Ele cura, eu vou ter que confiar que Ele abre porta, eu vou ter que confiar que Ele multiplica o pão e o peixe. Quando a Bíblia diz Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, se eu fosse pregar uma mensagem, eu diria: Jesus é o quê? É aquilo que eu preciso que Ele seja. Você está entendendo? De acordo com a minha necessidade, Ele vai agir, Ele vai mover, Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele vai abrir, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai surpreender, vai deixar a gente de boca aberta. Ele só quer de nós um gesto de fé. Pastor, está complicado sim, mas eu não vou dar gosto para o diabo de me apequenar. Eu vou levantar minha cabeça, olhar para o alto e dizer: ainda que a figueira não floresça,
Ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos e não produzam mantimentos e nos currais e não hajam vaca, ainda assim, nesse contraditório, eu vou fazer uma coisa e o diabo vai ficar furioso. Eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei. Vou falar até você glorificar. Eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele pode, Ele é Deus e Ele faz. Amém, gente? Teve um homem na Bíblia que precisava de um novo começo. Esse homem se chamava Naamã. Ele não foi da época de Jesus, está no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 5. E a história conta que esse homem era grande, chefe do exército, poderoso, e esse homem tem uma vírgula. Ele era valente, guerreiro, poderoso, tem uma vírgula e tem um porém. Porém, contudo, entretanto, todavia, no português é a conjunção coordenada sindética adversativa, não é isso? Então, porém, está escrito leproso. Era um pobre menino rico. Tem gente nessa vida que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Não prega um prego na barra de sabão. Então, pense comigo. Ele tinha era honrado pelo rei, era o segundo no reino, era um homem poderoso. A Bíblia diz que através dele Deus dava vitória ao povo da Síria, que durante muitos anos foi inimigo de Israel. Mas ele tinha um óbice. Qual era o óbice da vida dele? Leproso. Mais ou menos assim, como a orelha é uma cartilagem, ele era tão leproso que se ele puxasse a orelha, saía. Ele estava numa situação que para ficar ruim precisava melhorar muito. Lei de Murphy, não existe nada tão ruim que não possa vir a ser piorado. Todo cisco vai encontrar um olho, coisa do tipo. Ele estava numa situação horrível, está entendendo? Mas Deus estava de olho nele. Aí tinha uma escrava, uma menina que a Bíblia não fala o nome, ela tinha até motivos para murmurar contra Deus, reclamar de Deus, porque era uma menina de aproximadamente 12 a 13 anos, estava longe do pai e da mãe, estava ali como cativa, como escrava, trabalhando na casa de Naamã, né? E via o sofrimento daquela família. Imagina o sofrimento da esposa de Naamã, de ver o marido daquele jeito. E quem tinha lepra naquela época era segregado, ficava afastado da sociedade. Então, ele estava numa situação horrível. Ele botava toda a sua indumentária de general, mas para esconder tudo aquilo que ele tinha por baixo, que a pele dele já estava apodrecida. Eu acredito que se eu e você fosse conversar com Naamã, a gente tinha que conversar mais ou menos com uma mão no nariz, porque exalava mau cheiro. Ele estava numa situação mais ou menos assim, ó, game over. Mas toda vez que você pensar na sua vida que você está no fundo do poço, Deus pode fazer algo novo. Então eu nunca vou dizer, quando o diabo fala, ó, perdeu o playboy, game over, Satanás, lamento te dizer uma coisa, ó, play again. Ah, peraí, vamos começar tudo de novo, o jogo vai recomeçar porque Deus está no controle. Sabe, irmão, sempre Deus tem o poder de um novo recomeço. Sempre vai ter um Lázaro ressuscitado na mesa, comendo, que foi morto no passado, morto de 4 dias, mas foi ressuscitado, desculpa aí, sentado na mesa e comendo de boa, e curado da enfermidade que tinha sido o motivo do seu óbito, porque Deus não faz nada pela metade. Então sempre vai ter um novo recomeço, como teve um recomeço para o filho pródigo. Pensou que estava no fundo do poço, ia comer queria comer, não comeu, das alfarrobas que os porcos comiam. Quando ele estava lá no fundo do poço, tem uma expressão que diz assim, e tendo ele caído em si, o melhor tombo que o ser humano toma na vida, o melhor tombo que o ser humano toma na vida é cair em si, é cair a ficha. Porque tem crente, irmão, que infelizmente o relé é de madeira. Relé de madeira não passa corrente elétrica. Se não passar corrente elétrica, não energiza o solenoide. Aí ele passa a luta e fica com aquela cara de ué. Ou então fica que nem ventilador de igreja. O que Deus quer? Deus quer que eu faça a minha parte. Deus quer que eu se mexa. Deus quer que eu, vá para cima. Eu tenho que acreditar no novo começo. Como aquela mulher que um dia perdeu o marido, vieram levar os credores, ela falou assim, não, Deus pode me dar um novo começo. Foi lá procurar o profeta Eliseu, procurou quem tinha condição de mostrar para ela o caminho do milagre. Quando eu estou em crise, eu não tenho que abrir o meu coração para qualquer pessoa, contar aquilo que é meu, pessoal, para qualquer um, porque nem todo mundo tem condição de te mostrar o caminho do milagre. Não, tem gente que fala muito, tem gente que fala tanto, que se você mandar amputar os 2 braços, continua falando pelos cotovelos. Segredo entre 3 pessoas só é segredo se 2 estiverem mortas. Baú aberto não protege tesouro. Por isso que Sócrates dizia, a palavra é prata, mas o silêncio é ouro.
A maior virtude num diálogo não é falar, é saber ouvir. Quando você está em silêncio é legal, sabe por quê? Ninguém sabe o que você está pensando. Só Deus. Só Deus. Quando o salmista fala assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sondar no original hebraico significa virar do avesso. Então Deus sabe que você está no seu coração. Sem que haja uma palavra na minha boca, diz que Deus tudo sabe. Então Ele conhece o teu coração. Não está escrito na Bíblia, mas se a aparência explicasse a essência, o sabor seria desnecessário. Confere com o original? Se a aparência explicasse a essência, o sabor seria desnecessário. Então Deus conhece eu e você. Samuel um dia estava de graça, passando a mão na cabeça de Saul, aí Deus dá um pedala Robinho misturado com samba Teve. Chega para Samuel e fala assim, até quando, rapaz, tu vai ter dó de Saul se eu já rejeitei? Tu quer ser melhor do que eu? Então Deus conhece. Irmãos, Abraham Lincoln, ex-presidente americano, já dizia, engana-se todos algum tempo, engana-se alguns todo o tempo, mas não dá para enganar todos todo o tempo. Tudo na vida é uma questão de tempo. Então você vai aprendendo. E eu nessa vida, à medida que eu vou passando por situações de adversidade, eu vou ter que ter resiliência. Resiliência é um termo muito usado na psicologia, que é a capacidade que o ser humano tem de olhar no problema, na crise, na aflição, no contraditório, uma oportunidade de se adaptar, de administrar, mais ou menos assim, te deram 5 limões, não chupa o limão porque é azedo e cítrico, pega uma jarra, bota gelo, né? H2O, açúcar, espreme o limão, tempera e vai tomando slow motion em dose homeopática, entendeu? Vai na boa, porque devagar também se vai ao longe. Então eu tenho que administrar, mas a resiliência na verdade é um termo que foi criado na física e não na psicologia. Claro que quando eu trago para o comportamento humano, é isso que eu acabei de falar. Mas a origem é na física, que é a capacidade que o material tem, após sofrer um impacto, voltar ao seu tamanho original. Ou seja, a gente tem que aguentar a pancada, a gente tem que suportar a adversidade. A capacidade de lutar que existe dentro de cada um de nós necessita de adversidade para revelar-se. Então é nessa hora que eu tenho que mostrar que eu creio. É muito fácil dar glória a Deus, aleluia, e decanta lamaia, quando tudo está fluindo. Quando o vento é de cauda, quando as coisas estão de boa, é bom ser crente, aleluia, terra, né? E os irmãos vão no manto, né? Então, o que eu quero ter uma coisa para falar para você? Mas só que é na hora da crise que Deus quer que eu... Como é que eu reajo? Um José da vida, jogado no cárcere, vendido, traído pelos seus irmãos, Deus tinha um novo começo para ele. Tu vai ser jogado na cisterna, vai ser vendido, revendido, vai para o cárcere, o copeiro vai se esquecer, olha, tua vida parece que você está zicado. Tem crente, irmão, um dia um irmão chegou para mim, pastor, ora por mim, pastor, que eu estou zicado. Eu falei, irmão, o crente não é zicado, o crente é abençoado. Não, pastor, fizeram alguma macumba. Eu falei, rapaz, macumba se fosse coisa boa, o nome não era macumba, era boa cumba. Né? Mas pastor, eu estou sentindo uma energia negativa, estou sentindo um negócio meio estranho. Eu falei, rapaz, ninguém te cumprimenta com o saravá, a gente te cumprimenta com a paz do Senhor. Então dobra o teu joelho que eu vou orar por ti. Aí eu orei por ele, me dá um abraço. Rapaz, para de pensar bobeira, Deus é contigo, nenhum mal vai te suceder, você está coberto pelo sangue do Cordeiro, e descansa teu coração, relaxa, amigo. O que é isso? A gente cria coisa que não existe. Por isso que existem mais pessoas presas fora das grades do que dentro das grades. Já dizia, quem falava isso aí muito lá no passado, foi Gandhi. Gandhi falava, as cadeias não são prisões, assim como a rua não é sinônimo de liberdade, porque existem pessoas presas nas ruas e livres dentro das cadeias. Entende como é que funciona? Então, o que ocorre? Deus quer fazer algo diferente na nossa vida. Eu tinha todos os motivos do mundo para estar em casa. Poxa, estava voando no meu ministério, trabalhando, pregando, servindo a Jesus desde 7 anos de idade. De uma hora para outra eu fiquei com câncer. Eu poderia ficar ali, me coçando com um caqui de telha. Poxa, Jesus, teu sangue tem poder. Como é que pode eu ficar assim? Que mal que eu fiz? Sabe, Deus não quer isso da gente. Deus não quer que eu questione dele com intermináveis porquê. Deus quer que eu acredite. O choro pode durar, é uma possibilidade, Salmo 30, verso 5. Mas a alegria vem, é uma afirmação. O choro pode durar, não significa que dura. Mas eu posso chorar a noite toda, mas uma coisa é certa, o sol vai brilhar. Gente, primeiro vem a chuva, depois vem o arco-íris. Bendito seja o nome do Senhor. Deus fará coisas novas. Deus fará coisas novas. A tua alegria não será pequena, porque o teu milagre não será pela metade. Então aproveita o tempo que Deus está te dando, força e saúde, e vai para cima.
Fernando Pessoa, poeta português, dizia: as coisas valem, não é pelo tempo que elas duram, mas é pela intensidade com que elas acontecem. Por isso, na vida, sempre teremos momentos inesquecíveis, nos depararemos com coisas inexplicáveis e teremos ao nosso lado pessoas incomparáveis. A gente precisa disso. Você está entendendo? Então, irmão, Naamã estava lá na dele, só esperando a morte chegar, né? Oh, quão saudosa lembrança. Estava já, não estava com o pé na cova, estava com a perna inteira. Tenho de ti. Irmão, um dia quando eu estava doente, fazendo quimioterapia, eu estava numa situação tão ruim que só de fechar o olho assim, eu vi a mão de Abraão dizendo: vem, Ed, vem, Ed. Falei: meu Deus do céu, calma, Senhor, eu creio que o Senhor ainda tem alguma coisa para fazer na vida desse magrinho. Ninguém vai antes, Deus não antecipa, Deus também não posterga, mas Deus faz tudo no Kairos, no tempo dele. Sabe, irmão, não aconteceu, não chegou o tempo, mas vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo, opa, vai chover no roçado. Chega uma hora que a coisa acontece e Deus é glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Naamã estava ali, a menina chega para a mulher de Naamã e fala assim: ó, posso falar um negócio para a senhora? Ela viu toda a angústia, mas ela estava ali como escrava. Porque crente, onde ele está, irmão, Deus abençoa. Trabalhei no quartel, meus colegas eram cachaceiro, macumbeiro, católico, espírita kardecista da federação. Eu lidava com esse povo. Mas o meu desafio não é brilhar onde todo mundo brilha. Meu desafio e teu é brilhar onde ninguém brilha. É o que Spurgeon falava: não darei muito valor à tua religião até que eu possa vê-la. As lâmpadas não falam, simplesmente brilham. Meu pai era do Saravá, meu pai era da Umbanda, meu pai era da macumba mesmo, meu pai era instrumento do cão, minha mãe era mais católica que o Papa. Eu vim desse cenário, não sou filho de pastor, neto de pastor, não, mas um dia Jesus me salvou com 7 anos, e fez uma nova história na minha vida. Não parece, mas já tem 50 anos, está entendendo? Já passou bastante tempo, mas o que eu falo para você? Deus ainda cuida, e essa menina se posicionou. Tem crente que se bobear: não, estou aqui como escravo, estou aqui, estão me oprimindo, vou entregar na mão de Jesus. Parece uma macumba evangélica, sabe? Mas esse vou entregar na mão de Jesus é no sentido bem pejorativo, maldoso. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você: Deus vai aonde você não pode ir, Deus faz o que você não pode fazer. Então tem coisas que se eu tirar a minha mão, Deus põe a dele. Se eu colocar a minha, ele tira a dele. Martin Luther King já dizia o seguinte: tudo que eu guardei na minha mão, ao longo do tempo eu perdi, mas tudo que eu guardei na mão do meu Deus, eu ainda possuo. Então o segredo é colocar na mão de Deus, deixar Deus fazer. Eu pela fé vejo Deus trabalhando na sua vida. A bênção de Deus não é para quem não quer, é para quem quer, e quem quer vem, está aí, paga o preço. Quem não faz sacrifício não alcança benefício. Eu quero benefício, mas eu tenho que fazer a minha parte. Bendito seja o nome do Senhor. Se permita ser usado por Deus. Pastor, mas está tudo virado de ponta cabeça. Vai lá, varão, vai lá, varoa. Abre a tua boca, Deus vai abrir o céu. Abre a tua boca, Deus vai abrir o céu. Deus vai colocar a palavra temperada com sal. Como disse Paulo no capítulo 4, verso 6 de Colossenses: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Eu profetizo que no meio de toda essa coisa que Deus está permitindo você passar, Ele quer te usar. Sabe por quê? Porque lá adiante tem coisa nova, lá adiante tem coisa diferente, lá na frente tem coisa inédita, lá na frente tem coisa grande. Deus tem coisa grande. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem tem chamada pequena tem luta pequena, quem tem chamada grande tem luta grande. Tudo é diretamente proporcional. É isso aí. Então eu preciso fazer minha parte. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então essa mãe chegou, olha, sabe aquela dia ela botou a mão na cintura. Sabe aquele crente abusado assim, quando Deus usa? Canábria, né? Terra. Olhou, tal, e já. É nós, Queiroz. Nós capota mais no breca. Olhou para ela e falou assim: vou entregar o recado de Deus. Vai lá, minha filha, pode falar. Eu sou escravo, posso falar mesmo? Posso. Oxalá, quem dera, que o meu senhor Naamã estivesse lá em Samaria, perante o profeta de Deus na terra de Israel. Ele ficaria curado dessa lepra. Irmãos, ou você crê ou não crê. Fé, Hebreus 11, verso 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. O verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho que acreditar. É igual eu e você nesse Brasil que a gente vive aí, cheio de corrupção.
Rui Barbosa profetizou isso, sabia disso? A águia de Aia. Um dia Rui Barbosa pegou e falou: salve os irmãos, com a paz do Senhor. Aí Rui Barbosa falou assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver o poder gigantar-se na mão dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir da honra e sentir vergonha de ser honesto. Ele estava olhando o que está acontecendo hoje. Está entendendo? Ele está isso aí. É isso aí que eu vejo, você vê, e que a gente fala: meu Deus, até quando? Né? Até quando? Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus ainda faz. A esposa de Naamã acreditou, foi para o marido dela, porque, irmão, se ela não amasse o marido, ela ia botar aquele negocinho na comida dele. Deixa quieto, eu ia falar um negócio aqui, mas o homem é senhor do que pensa, é escravo das palavras, e nem tudo que se pensa se fala, né? Nem tudo que se pensa se fala, né? Você tem que permitir Deus trabalhar na sua vida. Foi Aristóteles que falou: ontem eu era inteligente, eu queria mudar o mundo, hoje eu sou sábio, quero mudar a mim mesmo. Por isso que tem que pensar para falar. É melhor tropeçar com o dedão do pé do que com a língua. O Talmud judaico diz que a língua do homem é semelhante à abelha, tem mel, mas tem ferrão. Aí um dia eu falei para o irmão: você tem mel ou tem ferrão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Fiz aquele trocadilho. Aí quando o irmão foi perguntar para o outro, a irmã só olhou e fez zzz. Ela pegou e foi lá, foi falar para Naamã: Naamã, se você for em Israel, você vai ficar curado. Ele creu, irmão. E olha que ele fazia parte da Síria, que era uma sociedade absurdamente politeísta, tinha vários deuses. É como Atenas na época de Paulo, não tinha 3.000 pessoas, mas tinha mais de 3.000 estátuas, ou seja, havia mais deuses do que homens na época de Paulo, quando ele chegou em Atenas, capital da Grécia. Agora o que acontece? Ela pega e verbaliza isso para Naamã. Naamã é um nome hebraico, significa agradável. Aí Naamã vai com o rei: ó rei, que ele era o segundo no reino, tinha acesso direto ao rei, Ben-Hadad II, falou: olha, tem a menina que trabalha lá em casa, tá, ela congrega lá na Missão Vida para Milhões, nós levamos ela presa, e ela disse que se tiver lá em Israel, que eu vou ser curado. Aí, irmão, o que aconteceu? Aí tem um passo a passo aqui, que é a receita de bolo. Naamã pegou, fez algumas coisas interessantes. A Bíblia diz que Naamã pegou, montou o seu séquito. Séquito significa comitiva. O rei autorizou, deu uma carta para ele. Naamã levou ouro, levou prata, levou vestido de seda. Naamã também levou uma carta selada pelo rei. E essa carta, ele pegou, montou todo o seu séquito. Ele saiu de Damasco, capital da Síria, para ir para Dotã, que ficava em Samaria. Dava algo em torno de 138 quilômetros. Mas não foi de carro, nem de Uber. Ele foi de camelo e de cavalo. Subiu no camelão, leproso, branco, que nem uma cera. Sentou ali, camelo 2.0, 16 válvulas, MPFI, com insulfilme nos 2 olhos. E lá vai Naamã, com o seu séquito, em direção a Israel. Quando ele chega em Israel, ele vai direto no palácio falar com o rei. E ele leva uma carta, e a carta dizia mais ou menos isso: o rei falando para o outro rei: ó, estou te enviando meu servo Naamã, ele é o 02 aqui, está entendendo? É homem de confiança, general de guerra, poderoso, por ele Deus já deu vitória, e eu estou levando ele para você curar ele dessa lepra. Aí a Bíblia diz que o rei ficou indignado, desceu do trono, rasgou suas vestes, falou: porventura sou eu Deus para matar e vivificar? Sou eu Deus que tem o poder de fazer viver ou morrer? Ficou tão indignado, está vendo? Ele está procurando briga contra nós. Aí naquela hora, alguém está do lado do rei, ouviu a conversa, mandou já um zap para Eliseu, lá em Dotã. Mandou um zap, tinha Wi-Fi, sinal de Wi-Fi. Aí mandou: olha, o rei rasgou as vestiduras, Naamã veio aqui, está leproso, o caboclo está fedendo, está quase morrendo. E aí, como é que faz? Né? Aí o Eliseu falou: não, deixa ele vir a mim. Quando ele ficou sabendo, deixa ele vir a mim, e ele saberá que é profeta de Deus na terra de Israel. Agora pensa comigo a menina que falou para a esposa de Naamã, e Naamã acreditou e veio. Essa menina, irmã, ela entrou na campanha. Ela acampou nos 6 dias de adoração para 12 meses de vitória. Ela entrou nessa campanha que a Renata fez aqui, que ela falou: Senhor, glorifica teu nome, Senhor, não deixa esse homem voltar leproso do jeito que foi, não, senão o teu nome vai cair por terra, teu nome vai para o lodo, vai para a lama. Senhor, honra a minha fé, eu falei que o Senhor cura, eu falei que o Senhor faz, que o Senhor pode, não deixa esse homem voltar do mesmo jeito. E a esposa acreditando, porque amava o marido, né? Porque se fosse outra, falava: não, deixa morrer, vai tarde, Jesus já me revelou outro manto aí, olha, esse caboclo já vai tarde. Olha, irmãos, quando a mulher ama o marido, ela mostra para ele o caminho do milagre, né? Conta numa história que tinha na igreja um irmão e uma irmã, um casal, né? E esse casal tinha 3 filhos. Só que o irmão dentro da igreja, ele era muito crente. Aleluia! Aí você olhava para ele e falava: rapaz, é crente? Vai para o céu com tripa e tudo, né?
para impressionar, né? Porque o ser humano é assim, ele é pobre, né? Pobre, pobre, de maré, maré, maré. Pobre, 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 de maré, desci. E ele tentando impressionar, só que quando ele chegava em casa, ele agia de maneira totalmente diferenciada, ou seja, gritava, xingava, batia nos filhos, agredia a mulher, chutava o cachorro, o camarada era um satanás. Aí, conclusão, só que na igreja ele era um santo, e o pastor confiava nele, dava coisa para ele fazer. Ele era parecendo aquele inimigo do Batman, um cara chamado Duas Caras, né? Então, aí conclusão, aí num belo dia, ele começou a ficar doente, foi piorando, não sei se pegou Covid, mas morreu, e quando ele morreu, cidade pequena, o pastor da igreja, porque considerava muito ele, achando que ele era um grande homem de Deus, falou, não, o corpo dele vai ser velado dentro da igreja, e botaram o caixão, e botaram o corpo do dito cujo ali, do decujus, né, e a família dele está ali, tá? A esposa, os 3 filhos, Dudu e Edu. Aí, conclusão, o caboclo está lá, né, mortinho da Silva, tá? Porque a grama que você pisa hoje, amanhã vai ser seu telhado, né? Aí, conclusão, mortinho da Silva. Aí o pastor começou a falar, irmãos, salve os irmãos capazes do Senhor, está aqui o nosso obreiro, fulano de tal, homem de Deus. Me lembro quando eu cheguei aqui, irmão, isso aqui era um brejão, ele que me ajudou a construir essa igreja, ele que me fez isso, fez aquilo. Começou a falar de todo o mérito, de tudo aquilo que de fato ele tinha feito de bom. Começou a pontuar, né? Depois que ele está pontuando, pastor pentecostal, né? Aí ele falou, irmãos, mas eu creio que Jesus está presente aqui, e onde Jesus está o negócio acontece, a giripoca pia, a criança chora e a mãe não veio, o pau cai da folha, e ele, né, arretado, prego batido e ponta virada, e não sei, começou a falar, e Jesus tem poder de ressuscitar. Aí, irmão, todo mundo, aí os crentes vão, né, aleluia, a irmã já pulou lá, já rodou e tal, e aí o negócio começou a pegar outro rumo. Aí ele diz, Jesus pode ressuscitar, Jesus pode operar, e não sei o que. E a esposa, Dudu e Edu, só olhando para o pastor. E a esposa olhava assim, aquela cara assim, né? E ele foi, né? Deu asas à imaginação sem tomar Red Bull e foi viajando na maionese. Porque Deus pode tirar ele daqui do caixão, que não sei o que, e papapá, foi enfeitando o pavão, chegou naquele êxtase. Aí a irmã não aguentou. A irmã pegou, foi, né, filho, peraí. E ela foi assim, devagarinho, aí puxou o paletó do pastor. Aí o pastor fez assim, né, irmãos. Ela só falou assim, pastor, o papo é o seguinte, se esse homem ressuscitar, só vai levar ele para sua casa. A esposa de Naamã queria ver o bem do marido. Essa que é a deixa. Ela torcia para o bem dele. Irmão, difícil não é casar, difícil é permanecer casado. E amar significa o seguinte, querer envelhecer juntos. Entende? Convivência gera desgaste, ponto. Mas todos nós temos algo na nossa vida chamado graça, doçura e tolerância. Muitas das vezes você perde hoje para ganhar amanhã. E isso é convivência. E fazendo isto, o nome do Senhor é glorificado, porque a paz é algo muito caro, e uma família tem que ter paz. Essa família tinha crise, mas tinha amor e tinha paz, a ponto dela falar, olha, se você for lá, meu filho, você vai ser curado, e olha que Naamã, até o presente momento, ele era idólatra, ele servia uma divindade chamada Rimon. O rei da Síria se dobrava o joelho e segurava na mão de Naamã, e Naamã tinha que dobrar o joelho junto e adorar Rimon. Para pensar, mas quando Deus quer abençoar, Ele quebra paradigma. Quando Deus quer fazer, Ele não olha para o tamanho do pecado, porque a minha Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, Deus ainda faz milagre. Aí o profeta Eliseu falou, manda vir a mim que saberá que é profeta em Israel. E ele foi, irmão, pegou, subiu no camelo de novo, vai ele, para Dotã. A Bíblia diz que ele parou em frente da casa do profeta. Quase que ele passou por cima com o camelo e tudo na casa do profeta, que era, né, umas casinhas simples. Ele pensou, Naamã, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um novo na minha vida. E sabe o que vai acontecer? O profeta vai vir aqui, porque eu sou Naamã, ele está pensando o quê? Sabe aquela frase? Sabe com quem tu está falando? Né? Coisa do tipo. Então, porque Naamã, irmão, levou a carta do rei, né, que era símbolo do seu prestígio, levou ouro, prata e vestido, ouro e prata, símbolo da sua riqueza pessoal, levou também vestidos de seda, que simbolizavam o seu bom gosto.
Só que ele não levou só isso, ele também levou sua jactância, seu orgulho, seu nariz em pé, sua soberba. Entende? Quando ele pensou que o profeta ia recebê-lo, o profeta mandou o seu criado chamado Geazi, falou: Geazi, vai lá para ele e fala para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes que vai ficar curado da lepra. Irmãos, friamente falando, se você não tiver fé, isso é loucura. É loucura. É igual quando Jesus falou em relação a Lázaro: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, o Filho de Deus será por ela glorificado. Quando o mensageiro chegou a caminho de um dia, falou para Marta e Maria: você falou para Jesus, falei. O que ele disse? Ele falou que não é para a morte, é para a glória de Deus. Só que Lázaro foi enterrado ontem. Bagunça ou não bagunça a cabeça? Como continuar crendo numa situação dessa? Se coloque no lugar de Marta e Maria. Eu já vi pregador pegar Marta e Maria e debuiar. Só que se coloque no lugar delas duas. A coisa foi tão forte, tão séria, que elas nem receberam Jesus quando ele veio na casa, receberam na entrada da cidade. Welcome to Betânia. Seja bem-vindo a Betânia. E elas duas botaram a mão na cintura, parecendo uma chaleira, ficaram esperando Jesus chegar. E eu acho que Maria ficava assim, ó: deixa ele chegar aqui, que eu tenho uma conversa séria com esse Jesus. E Jesus veio tranquilo, né? Jesus veio tranquilo com Pedro, João e Tiago e tal. Os discípulos também cabecinha, porque Jesus falou assim: vamos para a aldeia de Betânia, porque Lázaro está dormindo. Usou o eufemismo: Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo do sono. Aí o discípulo cabeção: Senhor, mas se está dormindo, ele vai acordar. Aí Jesus olhou e falou: rapaz, deixa eu ver. Está morto, rapaz, vigia na terra, está morto. Porque até então ninguém queria prender, queria matar Jesus, só queria prender. Foi o último milagre que Jesus fez antes de ir para a cruz. Faltava uma semana para a cruz, mas até então ninguém queria matar, só prender. Por isso que ele falou: não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu não quero curar, eu quero ressuscitar. Não quero fazer coisa pequena, quero fazer coisa grande. Eu posso, se quisesse, ele nem deixaria ele ficar doente, mas eu deixei, porque eu tenho coisa grande, eu tenho coisa nova, eu tenho um novo começo, eu tenho uma nova história para a vida de Lázaro. Então vai acontecer o que tem que acontecer. Gente, o que tem que acontecer na tua vida vai acontecer. Mas você não vai estar sozinho, Deus vai passar contigo, Ele vai segurar na tua mão, Ele vai te dizer: não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu o Senhor te ajudo, eu o Senhor te sustento e te fortaleço com a destra da minha justiça. Ele não desistiu de te abençoar, Ele não se esqueceu, porque Ele não sofre de amnésia, Ele ainda é Deus na tua vida. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que esta mãe não se compadeça do filho do seu ventre? Diz o Senhor: ainda que esta viesse a se esquecer, é uma possibilidade remota, eu, Senhor, todavia não me esquecerei de ti. O copeiro se esqueceu de José, mas Deus não se esqueceu. Deus não esquece. Então, em nome de Jesus, levanta a cabeça e continua crendo. Continua crendo. Pastor, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei quando Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai fazer, mas a fé diz que Ele vai fazer. O mais importante, amados e amadas, não é a situação que eu vivo, nem a circunstância que eu atravesso. O mais importante é a direção para a qual me movo. É isso que faz a diferença. Entende? Aí Naamã está lá, uma pessoa, ele vai vir aqui, vai me receber. Tapete vermelho, tudo que tem direito. O profeta: vai lá, Geazi, manda mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O nome Jordão significa aquele que desce. Rio Barrento, Tietê 2, a missão, a saga continua. Tem água potável, tem água poluída, água contaminada, enfim. Aí quando Naamã ficou sabendo dessa notícia, tá? O que aconteceu com Naamã? A Bíblia diz que ele se indignou. Comeu caco de vidro, cuspiu bolinha de gude. Como é que pode? O profeta nem me recebeu. Fui lá com o rei rasgou as vestes. Ele mandou para eu vir até ele, que é profeta de Deus em Israel. O cara não tem a coragem de me receber, ele está pensando o quê? Aqui é Naamã. Naquele instante, irmão, ele ficou no vinagre. Aí ele pegou e disse assim: se é para mergulhar em rio, eu mergulhava lá na Síria. Não são porventura Abana e Farfá, rio de águas límpidas e cristalinas? Eu mergulharia lá e ficaria curado. Por que eu fui mergulhar nessa água barrenta? Mas é aquele caso, é o modus operandi, não é nosso, é o de Deus. Capítulo 8, versículo 5 de Eclesiastes, Deus usa Salomão e diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito tem tempo, Kairos, e tem modo, tem maneira de Deus operar. Entende? Então a maneira que Deus escolheu para operar foi essa. E outra, Eliseu não falou da boca para fora, Deus já tinha ministrado na vida dele. Ou seja, eu entreguei o que eu também recebi.
Ninguém pode dar aquilo que não tem. Cada um dá aquilo que tem. Entende isso? Aí ele ficou bravo. Aí um dos soldados foi usado por Deus. Porque Naamã era tão querido na Síria e tão querido pelos soldados que os soldados chamavam ele de pai. Aí um deles chegou assim: meu pai, se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, o senhor não faria? Mais ou menos assim, olha para o teu estado. É questão de tempo. É questão de tempo. Irmãos, cada dia de vida, na verdade, não é um dia a mais, é um dia a menos. Porque tudo depende de como você enxerga, quer ver? Alguém olhou para a rosa e ficou triste, porque viu que na rosa tinha um espinho. Já teve outro que ficou feliz, porque olhou no espinho e viu que no espinho tinha uma rosa. Então tudo na vida é bom ou mal, dependendo do referencial. Então tudo na vida você faz um paralelo. É igual aquela mulher que reclama do marido, e o marido morre e ela casa com outro. Aí aquele marido era tranquilo, de boa, ela casou com outro. Acabou grosso, chucro, não gosta de tomar banho. Começou a falar com 15 anos, porque até os 14 ele só rosnava. Vai sofrer mais do que jumento de cigano. E sabe, vai dizer aquela frase básica: eu era feliz e não sabia. Então tudo na vida vale pela importância que você dá. Entende? Então a história conta que Naamã, após ouvir essa palavra, ficou indignado, mas ele pegou, mudou o coração e foi até o rio. Camelão, olhou para aquele rio de água barrenta, e para pensar, a menina lá na Síria, lá em Damasco, ela: Senhor, glorifica teu nome, faz algo novo, esse homem não pode voltar do mesmo jeito não. Olha, Senhor, honra a minha fé. Sabe, irmão, por causa da rosa, a erva daninha também é regada. Você está aqui hoje orando, ou pedindo, ou intercedendo por alguém que você quer que tenha um novo começo lá na sua casa. Aquele camarada que você fala assim: pastor, eu até já abri a boca e profetizei para ele, dizendo o seguinte: pau que nasce torto, morre torto. Só que eu lamento te dizer, você não conhece o carpinteiro de Nazaré. Se você conhecer o carpinteiro de Nazaré, pau que nasce torto, não morre torto. Tem jeito, ele dá jeito, ele muda, ele transforma, ele faz isso. Entende? É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus desintoxica a alma do homem. Então, a história conta que ele foi, olhou para o rio olhou para ele, quase que o rio, se o rio falasse, o rio ia olhar para Naamã e ia falar: qual é? Qual foi? Por que tu está nessa? Irmãos, aí Naamã desceu do camelo. O segredo é chegar diante do rio, descer do camelo e fazer aquilo que Deus manda. Obedecer a Deus dói. Entende, irmão? Servir a Jesus não é organizações tabajara. Aceite a Jesus, teus problemas acabaram. Vai ter crise, vai ter problema, vai ter aflição, vai ter momento que você vai perder, vai ter momento que vai dar tudo errado, mas você não pode deixar de acreditar. Você tem que bater no peito e falar: está difícil, está complicado. Quando Paulo ditou a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, Paulo estava numa situação horrível, mas Paulo pega e diz para o camarada lá: ó, eu estou ditando, mas escreve aí, ó, escreve aí: regozijai-vos no Senhor. Aí na hora que ele mandou o cara escrever regozijai, o camarada parou, olhou para Paulo: Paulo, vem cá, muitas letras te fazem delirar, o que está acontecendo? Você está bem? Tomou medicamento? Botou aquele sublingual? Por que você está falando isso? Você está bem da cabeça? Aí ele pegou, olhou: só porque tu falou isso, escreve aí: outra vez vos digo, regozijai-vos. Está na crise, mas não perdeu a fé. Está na crise, mas não perdeu a lucidez. Está na crise, mas está acreditando, dias melhores virão. Está na crise, mas ó, Deus vai escrever uma nova história. Eu profetizo de olho aberto para você: a caneta que escreve a história da tua vida não está na tua mão, está na mão de Deus. E Ele começa, e Ele inicia algo diferente. Te prepara. Tem Covid, tem problema, tem crise, tem desemprego, mas tem vitória, tem milagre, tem porta aberta, tem cura, tem surpresa de Deus para a tua vida, sim, porque Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria, falaria o Senhor e não confirmaria. Promessa de Deus não é promessa de político, promessa de Deus se cumpre. E se não se cumpriu, porque não foi de Deus. Mas quando é de Deus, a coisa flui. Entende? Irmão, Naamã desceu, tirou a indumentária, e todos os soldados viram o quadro caótico de Naamã. Quando o pessoal olhou e falou: não acredito. Aí Naamã vai, irmão. Naamã vai lá, olha para todo mundo. Está filmando? Vai botar no Face? No Insta? Para pensar. Naamã pegou, deu o primeiro mergulho. Saiu dali do jeito que estava. Mas era 7, né? Eram 7. Então vai lá, não adianta obedecer a Deus pela metade.
né? A bênção é completa, até porque o milagre não é pela metade. O Deus que dá o capacete dá a moto. Senão o que eu vou fazer andando de capacete na rua? Vou me internar. Cadê a moto? O camarada lá, o Edson, só anda de capacete, tadinho, tão novo. Né? Tem problema, isso que dá ser crente, ó. Fica desse jeito aí, vai querer, olha, tudo 13, 39, não é nem 13. Aí, conclusão, Naamã deu o primeiro mergulho, o segundo, o terceiro, o quarto, deu até o sexto. Tem pessoas na vida com Deus, no relacionamento com Deus, irmãos, que desiste. Rui Barbosa que disse, pior do que a tristeza da derrota é a vergonha de não ter lutado. Quem fracassa, venhamos e convenhamos, tem muito mais mérito do que quem desiste. Porque quem fracassou, pelo menos tentou. Pense comigo, nunca seria racional concluir não poder antes de tentar. Pode nem dar certo, mas você fez a tua parte. Eu vou fazer uma prova de matemática, mas eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu tenho que estudar, eu faço a minha parte. Eu posso nem passar, mas eu estudei. A minha parte eu fiz. Tem algo na tua vida e na minha vida que Deus nunca vai fazer. Sabe o que é? A nossa parte. Milagre de Deus é 4 mãos, 2 de Deus e 2 minhas. Eu provoco o milagre, fé não gera ação, ação não gera milagre, então eu tenho que fazer a minha parte. Eu tiro a pedra, Ele que ressuscita. Senhor, a minha parte eu vou fazer, eu vou tirar a pedra, mas abrir a boca e falar Lázaro vem para fora é outro departamento, é outros 500, como diz o carioca. Agora, abrir a boca e falar Lázaro vem para fora, aí é com Ele. Mas eu tiro a pedra, eu encho a talha de água. E depois que Lázaro veio para fora atado, Jesus deu outra ordem, ó, desligar e deixar eu ir. Se Ele quisesse, Ele teria tirado a pedra, desligado e deixado ele ir. Mas Jesus falou o seguinte, a minha parte qual é? Lázaro, é nós, vem para fora. E Lázaro veio. Entende? Mas a nossa parte Ele quer que a gente faça. Naamã, tem que mergulhar. Porque Naamã ficou indignado, Naamã pensou assim, eu pensei... Porque a gente projeta o milagre assim, eu pensei que eu ia chegar, Ele ia me receber, eu ia dobrar o joelho, Ele ia passar um unguento no lugar chagado, uma hipoglós, uma canistem, e eu ia ficar curado. Está entendendo? Eu ia tomar aquele cura tudo de boldo, de um monte de ervas. Não, uma garrafada. Eu pensei que era assim. Eu pensei que eu ia fazer uma campanha, eu pensei que Ele ia fazer um manto, sei lá. Qualquer coisa Ele ia fazer, mas Ele nem me recebeu. Aí, meu irmão, ele pega, vai dar o 7º mergulho. Eu não estava lá para ver, mas a fé diz que é verdade. Naamã pega, dá o 7º mergulho. Quando ele volta, irmão, nem Ivo Pitangui conseguia, né? Porque a gente não cuida do, né? Vou botar aqui um botox, ajeitar, estou com o pé de galinha, tem que fazer umas aplicações, não sei o quê. Outro dia o irmão foi na igreja, estava com um junto obreiro, pediu para os irmãos, irmão, eu com os pastores aqui, vamos tirar uma foto. Aí o camarada veio, tirou a foto. Aí falou, irmão, deixa eu ver a foto. Meticuloso, detalhista, cartesiano. Irmão, essa foto ficou muito feia. Sangue de Jesus tem poder. Aí o fotógrafo, muito gozador, olhou e falou, pastor, desculpa, só tiro foto. Não faço cirurgia. E Naamã, irmão, quando saiu depois do 7º mergulho, a Bíblia diz, é claro que isso é uma hipérbole, que é a tendência ao exagero. Um dia o irmão falou para mim, pastor, chorei rios de lágrima. Isso é uma hipérbole, ninguém chora rios de lágrima. Não é isso? Está escrito, Jesus fez muitos outros milagres que não foram escritos, porém se fosse escrito, cuido que nem todos os livros do mundo caberiam. Esses, porém, foram escritos para que creiais. Só tem 8 milagres em João. Mas Jesus fez muito mais. Mas quando ele diz, nem todos os livros do mundo caberiam, é uma hipérbole. E a Bíblia diz que Naamã saiu dali, irmão. Garotão, rejuvenesceu. Esse dia eu fiquei tão feliz. Eu fui pregar numa igreja. O irmão perguntou, pastor, você está com que idade? Eu falei, 57. Ele falou, rapaz, o tempo está sendo tão generoso contigo. Irmão, naquele dia eu fiquei com um sorriso assim. Sabe, quando você sorri, você contrai 14 músculos. Quando você se aborrece, fica de cara feia, nervoso, você contrai 72. Então, contrair 72 dá muito pé de galinha. Então, é muito melhor sorrir, porque o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Aí Naamã sai de lá, irmão. A Bíblia diz que a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Irmãos, todos os soldados olharam e ficaram assim. Naamã, irmão, era uma pessoa tão do bem, embora estivesse na Síria e adorasse a Rimon. Olha o que Deus faz. Ele poderia, naquele momento, já que está curado, ir embora. Foi igual aquela mulher que o Senhor multiplicou o azeite. Ela poderia, depois que todas as vasilhas estão cheias, vou viver minha vida. Mas o que ela fez?
Ela voltou com o profeta. Olha, está tudo cheio de azeite, agora o que é que eu faço? Aprenda uma coisa, quem não aceita ser aconselhado, nunca poderá ser ajudado. Entende? Não adianta pegar o conselho depois que faz a bobeira. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Então o que Deus quer de nós? Que a gente se antecipe ao problema, sejamos preventivos. E outra, pegar conselho com quem tem condição de dar conselho. Esse camarada foi com Eliseu. Eliseu alto lá, é o segundo maior profeta do Antigo Testamento em número de milagres, só está abaixo de Moisés. E outra, ele segurou a pasta de Elias, tinha porção dobrada do Espírito. Magrinho, careca, calvo, estava andando na rua, e os 42 meninos começaram a zombar dele no início do ministério dele. Ei, careca, calvo, nó cego, mala sem alça, sem rodinha. Começaram a botar um monte de qualidade pejorativa no profeta. A Bíblia diz que ele levantou a mão, orou a Deus, e do mato saiu 2 ursas, e consumiu os 42 meninos. Está pensando o que com Eliseu? Eliseu foi um profeta tremendo. Aí o que acontece? Ele volta com o profeta. Ele chegou para o profeta e falou assim: olha, estou aqui, é você mesmo? É, ficou bom? Ficou? Dá uma olhada aqui, tira uma foto, jeito, tá, olha, é você mesmo, está curado? Tá. Olha, agora é o seguinte, eu quero te agradecer. Eu trouxe 6.000 ciclos de ouro, eu trouxe prata, eu trouxe vestido de seda, pega aí o que tu quer. Aí o profeta falou: não, quero nada, muito obrigado. Tenha a tua riqueza e leve de volta para ti. Igual hoje, na época que nós vivemos, né? Irmão, você tem que dar tudo. E não sei o quê. Irmão, enquanto tiver bobo, esperto sobrevive. Quem espiritualiza demais, racionaliza de menos. Eu não penso com a medula óssea, eu penso com a cabeça. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, então eu tenho alto lá. Toda vez que uma pessoa está falando, eu aprendi isso no curso de PNL, Programação Neurolinguística. Eu dei aula há 15 anos na aeronáutica, de comando de voo. E o que acontece? Eu fiz alguns cursos de pedagogia, isso me ajudou muito. E toda vez que a pessoa está falando, você tem que perguntar para você mesmo: qual a intenção dessa fala? Então você tem que estar ligado. Oratória é que nem de redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, com remotivação. Aí você fica prestando atenção no que é dito, para você não ser ludibriado ou enganado, porque nem tudo que reluz é ouro, nem toda água é potável, nem todo fervor espiritual procede do altar. Tem coisa que você pensa que é e não é, e tem coisa que você pensa que não é e é. Entende? Então a gente tem que ser seletivo e criterioso, se é que nós queremos morar no céu e ter um novo começo na terra enquanto Jesus não volta. Porque eu acredito que antes de Jesus vier arrebatar a igreja, Ele ainda fará algo grande na minha e na tua vida. Eu quero profetizar uma palavra de cura, de libertação para a sua vida. Você está mergulhando pela fé no Jordão, porque você acredita na cura, você acredita no novo começo. Todo mundo pensou: agora Naamã morre, agora Lázaro não sai do túmulo porque já cheira mal. Mas quando Deus quer um novo começo, irmão, Deus muda a história. Eu quero profetizar de olho aberto nesta manhã, neste dia, que o diabo não queria que você viesse, mas você veio, e o diabo perdeu nessa manhã. Eu profetizo que Deus inicia uma nova história, uma nova história, uma nova história. Te prepara que Deus tem coisa grande, Deus tem coisa grande. Não sou adepto do evangelho triunfalista, mas eu profetizo que Jesus tem coisa diferente. Então não desista, levanta a cabeça, jubila, adora, canta, glorifica, exalta, tenha a sua voz conhecida no céu, abra a tua boca e engrandece ao Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele vai se levantar sobre a terra, e eu vou jubilar, alabita, alabasubri catuima rachaya, arrabadaramaxara mandarabacaia. Eu preciso acreditar no milagre. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ele mandou, tem um jargão popular que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então se Ele mandou, eu vou obedecer. Tem que acreditar, irmãos. Aí, o profeta não aceitou nada. Depois daquela história de Geazi, que foi lá, mentiu, aquela coisa toda, a lepra de Naamã ficou em Geazi, Geazi morreu. Enfim, perdeu uma oportunidade da vida, porque poderia ter sido para Eliseu o que Eliseu foi para Elias, mas jogou a bênção de Deus na lata do lixo. Tem uma mensagem mais de metro isso aí. Mas o fato é, Naamã voltou mais 136 quilômetros, todo ali arrumado, né? Todo ajeitado com a sua indumentária, e agora sem lepra. Irmãos, para pensar quando Naamã apontou lá no portão da casa dele, casa bonita. Aí a esposa, olha, um empregado chegou: ó, Naamã está vindo aí com o pessoal, está vindo, é. E a menina: Jesus, Senhor, o homem está vindo, Senhor, caxarábia,
Senhor, ele está vindo aí, Senhor, não deixa. Eu profetizei para ele que se ele fosse lá, ele voltaria curado. Irmão, para pensar. Se a mulher de Naamã tivesse algum problema de cardiopatia, ela caía durinha ali com a perninha tremendo, ó, e já era. Mas lá vem Naamã, aí ela viu um soldado na frente, e daqui a pouquinho vai aparecendo Naamã. Ela olha para Naamã com aquela indumentária, cheio de medalha, todo poderoso. Só que quando ela olha para ele, irmão, aquela pele pálida, aquela pele anêmica, aquela cara de parecendo um cadáver, um zumbi. Walking Dead 2, a missão, a saga continua. Mortos andando, lá vem ele agora, curado, liberto. Desculpa aí, mergulhei 7 vezes no Jordão, obedeci ao profeta, porque Deus mandou o profeta me dizer que é o que eu tinha que fazer, e coisa boa é glorificar a Deus. A Bíblia conta que a partir dali a vida de Naamã, ela mudou. Naamã trouxe terra da terra de Israel, e ele trouxe um pouco daquela terra e deixava lá, ó, foi nessa terra aqui que um dia eu fui lá e curei. Olha, não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. É como Nabucodonosor disse para Mesaque, Sadraque e Abednego: olha, a partir de hoje eu vou fazer um decreto que todo povo, nação e língua que não adorar, reverenciar e respeitar o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego seja despedaçado e a sua casa se torne um monturo, porque não há Deus que possa livrar como este Deus. Esse é o Deus que nós amamos, irmãos. Nós não estamos brincando de céu e inferno, e não viemos aqui em pleno domingo de manhã como se fôssemos um bando de desocupado em plena Covid. Não, nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós acreditamos no novo começo. Sabe, irmão, eu pensei que a minha vida tinha acabado quando o médico falou: ó, você está com câncer, a partir de agora é quimioterapia, radioterapia, está magro, vai ficar mais magro, vai perder o paladar, vai ter fraqueza nas pernas, e começou a dar um diagnóstico terribilíssimo, tipo uma sentença, mas no meu coração dizia: eu não aceito essa palavra para a minha vida. Sabe, irmão, teu vizinho, pastor Edson, irmão, um dia me procurou apavorada quando eu pastoreava a igreja em Vila Maria. Pastor Edson, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Olha, pastor, mas eu estou aperreada, eu estou agoniada. Eu falei: calma, serva de Deus. Vai ver minha esposa: filha, pede para a irmã trazer uma água. Bebe um H2O, inodora, insípida, né? E sem incolor. Aí você toma aí, bebeu, tranquila, respira fundo, esse pulmão de ar, não mexe, parece que vai tirar radiografia, né? Não mexe, fica aí tranquila, respira, tá? Respira, inspira, expira, tá tranquila? Amém? O que está acontecendo? Pastor, fiquei sabendo que a irmã botou meu nome na boca do sapo, mandou costurar o sapo e disse que na minha casa ninguém vai prosperar, que meus filhos vão virar bandido, que a minha filha vai virar prostituta, que o meu marido vai me largar. Pastor, a mulher pegou pesado e botou um despacho. Irmãos, o diabo pode fazer o que for. Pastorei uma igreja na Zona Leste, um lugar chamado Jardim Verônia. Do lado da igreja tinha uma macumbeira. E nesse negócio de ter uma macumbeira, o que? Já estou finalizando, pastora. Quem não entende um olhar nunca vai entender uma longa explicação. O olhar é uma frase não falada. Eu ainda quero ouvir a irmã Giane cantando aqui, irmão. Quero ouvir que eu estava ali no manto, né? Sabe o que foi que aconteceu? Essa senhora, irmãos, eu começava o culto, eu salto os irmãos com a paz do Senhor. Ela dava o start lá no atabaque. E rolava até uma capoeira. A mulher, para ser bonita, não precisa se pintar. E a giripoca piava. E a gente lá: nós abrimos este culto em teu nome. Eu falei: Jesus, água e óleo não se mistura. É a teoria de Arquimedes: 2 corpos não ocuparão o mesmo lugar no espaço no mesmo intervalo de tempo. Aí surgiu a eureka, teoria da impenetrabilidade. Muito bem, aí eu fui orar a Deus com a igreja. Falei: igreja, para onde está o terreiro? Para cá? Vamos ficar em pé, todo mundo. Esquerda, vou ver. Aí todo mundo dava esquerda. Levanta a mão, abre a boca cheia de dente, vamos orar. Senhor Jesus, toda a força do inferno, todo projeto, todo dardo, toda obra infrutuosa das trevas que caia por terra. Irmão, oramos uma vez, oramos 2, 4, oramos 1 mês, 2 meses, nada acontecia. Para piorar um pouco, um dia eu cheguei, botaram um prato de macumba na porta da entrada da igreja, que eu era pastor. Irmão, vela preta, 7 dias, com fita, farofa com azeitona, um frango, um negócio caprichado. Aí eu chamei o diácono, falei: irmão, o que é isso? Pastor, o diácono: sei não, pastor, isso aí, ó, é coisa pesada. Eu era da Bahia, pastor, isso é forte. Mãe menininha do Cantuá, isso aí é café pequeno para mãe menininha. Então vamos fazer o seguinte. Falei: irmão, tira. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. É por isso mesmo, vai lá, se tu não tirar, eu tiro. Irmão, peraí, pastor, eu vou pegar uma enxada.
Aí daqui a pouquinho veio ele com uma pá, não foi nem enxada, pegou tudo, cheio de medo. Falei, irmão, acaba com isso, em nome de Jesus, jogamos fora. Passou um outro tempo, botaram um gato preto morto em frente da igreja. Eu falei, não, peraí, essa mulher está provocando. Continuei a oração. Irmãos, num belo dia, estou chegando com a minha pastinha, com a minha família, que eu sei, eu morava aqui em Santana. Aí estou indo lá para o Jardim Verônia. Quando eu estou chegando lá, aquelas irmãzinhas que gostam de falar, né? Enfim, aquele negócio, né? Sorria, você está sendo filmado. A irmãzinha esperando eu chegar, a irmãzinha, a língua dela fazia isso. Não pesa 20 gramas e não tem osso, mas um pequeno centelha incendeu um bosque. E ela falou, meu Deus, eu não vejo a hora do pastor Edson chegar. Aí daqui a pouco eu estou chegando, irmão. Ela, pastor Edson, a mãozinha, falei, aquela mãozinha, olha aquela mãozinha, Jesus, da tua filha. Aí, conclusão, quando eu estou chegando com a minha esposa, pastor Edson, nem te conto. Falei, então não conta. Pastor, tem uma notícia para lhe dar. Falei, o que foi? Pastor, o terreiro fechou. Eu falei, ale. Não, mas peraí, pastor. E a macumbeira morreu, eu luia. Não que você queira ver a morte de ninguém, mas o que aconteceu? A macumbeira morreu, o terreiro fechou. Pensa no culto à noite, irmão. E os irmãos lá são do manto mesmo. Sabe, irmão, peraí, eu estou falando aqui, irmão, presta atenção. Os irmãos ficavam meio, parecia que tomou um Gadernal vencido, sabe, um Rivotril. Os irmãos ficavam rodando, eu falei, calma, irmão, tomaram medicamento, distribui medicamento aí, um diazepam, para acalmar a galera, sabe? E a galera ficou doida, glorificando a Deus e engrandecendo ao Senhor. E eu falei, gente, inicia-se uma nova história. E Deus ali começou uma nova história. E Jesus começou a salvar, e Jesus começou a libertar. E nós começamos a abrir congregação, o nome do Senhor foi glorificado, o impedimento, o mal foi tirado, arrancado, e com isso eu quero profetizar para a tua vida. Eu não sei o que te oprime, o que te segura, o que te amarra, o que te entristece, mas em nome de Jesus está desmantelado, está desfeito, está neutralizado. A força do inferno, a obra do diabo cai por terra hoje. Te prepara, tem coisa nova, te prepara, tem cura, te prepara, você vai voltar liberto, e você vai jubilar, cantar, adorar e dizer, o Senhor falou, o Senhor cumpriu, bendito para sempre seja o nome do Senhor, aleluia, e 1 milhão de glórias ao nome sacrossanto de Jesus. Deus nos abençoe em Cristo. Eu só quero te falar uma coisa, eu sou responsável pelo que eu falo, eu não sou responsável por aquilo que você entende. Codificador, decodificador, emissor e receptor, não é isso? Vou te contar uma história rápida, com isso eu finalizo. Com uma pregação sem ilustração é como um prédio sem janelas, perde toda a beleza. Quando os ingleses chegaram na Austrália, eles colonizaram a Austrália, como colonizaram Hong Kong, como colonizaram a Índia, de Gandhi. Mas quando eles chegaram na Austrália, eles se depararam, quando aportaram, a Austrália é uma ilha. Quando eles chegaram, os navios, eles ficaram encantados por ver aquele animal alto, orelhudo, pesudo e com a bolsa na frente. E eles ficaram olhando para os aborígenes, que eram os moradores nativos, e através, porque eles não falavam inglês, né? E através de gestos, sinais e mímicas, eles apontavam para aquele animal saltitante, com a bolsa na frente, com um pé grande, e uma bolsa, e as duas mãos retraídas, e o orelhudo, e ele andava. E eles apontaram. Aí os aborígenes olharam para eles e disseram assim, ó, canguru. E a partir dali eles chamaram o animal de canguru, como nós conhecemos até hoje. Só que na realidade a expressão canguru, na linguagem aborígene, significa, eu não sei o que vocês estão falando. Uma vez eu preguei isso, a irmã não tinha um dente na frente, quando eu falei, ela deu risada. Foi tão engraçado. Mas assim, a gente tem que entender o que é dito, amém? Que Deus abençoe vocês, e vai viver na tua vida acreditando em novo começo. Pense comigo, quando você nasceu, todos sorriram, só você chorou. Viva nessa terra acreditando em novo começo. A tua vida de uma tal maneira que quando você morrer, todos possam chorar, e só você sorrir, amém? Quem trouxe a mão direita, levanta. Quem trouxe a esquerda, levanta. Meu olhar será uma frase não falada, ou seja, bate uma na outra e glorifica. Obrigado, fui!